Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente não vai fazer uma resposta a uma pergunta específica, mas eu vou falar um pouquinho sobre um tema que aparece bastante em todas as colocações, em todas as perguntas e às vezes também de maneira informal a gente pela vida fora ouve muitas pessoas se fazendo essa pergunta ou encaminhando essa pergunta a profissionais da psicologia. E a pergunta é muito simples. Afinal de contas, o que é psicoterapia? Ou o que acontece numa sessão de psicoterapia? Ou qual o objetivo da psicoterapia? Né? Claro que essa resposta não é uma resposta simples, né? A gente estuda muito para chegar, nós profissionais estudamos muito para chegar a essa conclusão. E é importante dizer que diferentes abordagens, diferentes profissionais podem ter objetivos ou definições um pouco distintas. Então, eu vou falar aqui por mim, que trabalho dentro de uma perspectiva fenomenológica existencial, só para situar muito rapidamente. Fenomenologia e existencialismo são pensamentos do século XX desenvolvidos basicamente por pensadores, filósofos, escritores, e são pensamentos que, ao se debruçar sobre a natureza humana, sobre a psicologia humana, nos fornecem uma lupa, uma lanterna para olhar o fenômeno humano de uma maneira privilegiada. E eles são, portanto, utilizados pensando a questão da clínica psicológica. Basicamente, para introduzir o assunto, eu diria, e aí eu me apoio numa fala e nos estudos do Guto Pompeia, que é um grande estudioso da fenomenologia existencial, eu diria que o grande objetivo da psicoterapia dentro da perspectiva que eu trabalho é livrar do sofrimento. Ora, a gente precisa só tomar cuidado com o que significa livrar do sofrimento. Aliás, a fenomenologia existencial, ela tem um cuidado muito especial com as palavras e com aquilo que elas significam. Algo que no dia a dia, muitas vezes a gente não faz, né? Não tem esse apuro, não tem esse cuidado. Livrar do sofrimento pode ter alguns significados. Basicamente, o que nos interessa aqui não é o que talvez a gente pense em primeiro lugar. Livrar do sofrimento é retirar o sofrimento do sujeito. Não, não é disso que a gente está falando. Livrar do sofrimento aqui tem o significado de permitir que o sujeito viva em liberdade e sofra em liberdade. Porque o sofrer faz parte, a dor faz parte da vida humana. Ela de alguma maneira está presente desde o momento do nosso nascimento, a dor do parto, e ela nos acompanha em diversas situações e não necessariamente ela é uma coisa ruim. Se a gente parar para pensar, várias sociedades indígenas, tribais, aborígenes, têm ritos de passagem onde os jovens, as jovens passam para a vida adulta e esses ritos de alguma maneira envolvem dor, às vezes uma dor muito grande. Há uma tribo indígena, eu acho que aqui no Brasil, se não me falha a memória, que o rito de passagem do menino para a vida adulta é vestir uma luva que é feita de palha, onde se colocam centenas de formigas, de um inseto que tem uma picada muito dolorosa, e eles vestem aquela luva com milhares de formigas ou daquele inseto vivo, e eles colocam a mão e eles têm que aguentar a dor, uma dor absurda, uma dor lancinante, que é provocada pelas picadas durante um determinado tempo. Isso os leva à vida adulta. Então, é um ritual de extrema dor, mas que tem a função libertadora, tem a função de progresso, de desenvolvimento pessoal. Se a gente parar para pensar em situações também da nossa sociedade, tem uma metáfora que ela infelizmente já ficou um pouquinho antiga, mas eu acho que ela ainda está na mente de muitas pessoas. É a imagem de uma corredora na Olimpíada de 1984 em Los Angeles, uma corredora suíça
E ela participando ali da maratona, era a primeira vez que a maratona era disputada por mulheres, a primeira Olimpíada. Até então a maratona só era disputada por homens, porque se acreditava que apenas os homens tinham condição física de aguentar o que significa os 42 quilômetros lá, né, de uma maratona. Então, pela primeira vez, maratona feminina, ela não está disputando o primeiro lugar, nem os primeiros lugares, ela vem lá atrás, ela, se não me engano, ela está em 52º lugar, uma coisa assim. Então, ela vem chegando ali no ginásio, no estádio, onde termina a maratona, ela vem cambaleando. Depois de um esforço físico muito grande, praticamente esgotadas as suas forças, ela vem cambaleando. É óbvio que ali ela está sentindo muita dor, ela está sofrendo. É visível, né, o quanto aquilo está sendo difícil para ela. E você percebe pela cena que há uma equipe de pessoas de branco, que são médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, que acompanha a trajetória dela. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, enquanto ela se dirige à linha de chegada, em nenhum momento esses profissionais tocam nela. Eles veem que há uma dor ali, que há um sofrimento muito grande ali. E, no entanto, eles não fazem nada. Ora, por que não fazem nada e por que, até onde eu saiba, nenhum deles foi processado por negligência médica, embora tivesse à sua frente uma pessoa em profundo sofrimento? Acontece que, pelas regras da maratona e do atletismo de maneira geral, se o participante é tocado por alguém da equipe médica, ele é automaticamente desclassificado. Ou seja, se ela fosse cuidada naquele momento de profunda dor, todo o esforço dela das últimas 2 horas e tanto, teria sido em vão, porque ela seria desclassificada. Então eles esperam que ela chegue, que ela atravesse a linha de chegada, ela já praticamente cai logo depois disso, mas nem chega ao chão, porque várias mãos vêm e a acolhem, porque até ali eles já podem fazer isso. Então, quer dizer, a dor nem sempre é algo ruim. A dor, às vezes, dá sentido àquilo que nós estamos vivendo. Um outro exemplo. Alguém perde um grande amor ou toma um fora da menina, do menino que gosta e fica profundamente magoado, entristecido, e sai para conversar com um amigo. De repente, conversando com esse amigo, o amigo ouve aquilo que a pessoa tem a dizer e responde assim: olha, não fica assim, vai passar. Todo mundo que já passou por isso provavelmente sabe o que nos acontece no momento em que a gente ouve uma coisa dessas. A gente fica com raiva, a gente tem bronca, a gente não queria ouvir aquilo. Por quê? É ruim pensar que a dor vai passar? Naquele momento é. Porque a dor, aquela dor, é o que está dando sentido para a minha vida. Eu acordo pensando nela, eu durmo pensando nela, e enquanto eu não elaborar aquela dor, eu não quero que ela passe. Ou seja, quer dizer que o meu amigo está me dizendo que um dia, essa dor que dá sentido para o que eu vivo, que me acompanha a cada momento do dia, um dia ela será um ínfimo grão de areia na praia da minha vida? Sim. Mas isso me deixa profundamente irritado. Por quê? Porque é como se eu dissesse: me deixa sofrer, me deixa viver a minha dor. Não tire essa dor de mim. Então a dor, a gente poderia dar vários outros exemplos, mas para não alongar demais, a dor muitas vezes dá sentido à vida, ela dá origem à vida. A dor não é necessariamente algo ruim. Ora, o que é ruim então? O que é ruim é sofrer, doer, aprisionado, não livre. Porque às vezes a dor aprisiona. E quando ela aprisiona, ela tira de nós aquilo que nos faz humanos, que é a liberdade. Porque ser humano é ser livre. Aí sim a gente tem um valor maior, valor liberdade. E por que ser humano é ser livre? Porque durante a nossa vida, nós somos
no tempo, e no tempo nós somos uma indeterminação. E liberdade nesse sentido vai ser sinônimo de indeterminação. Uma coisa que é indeterminada é livre. Aquilo que é determinado está aprisionado, não é livre. E por que nós somos indeterminação? Porque nós vivemos um tempo que a gente chama de presente, e nesse tempo presente incidem passado e futuro, que são duas aberturas à indeterminação. De que maneira? O passado não é uma indeterminação do ponto de vista dos fatos. O que aconteceu, aconteceu. Mas é uma indeterminação do ponto de vista do sentido. Ou seja, aquilo que nós vivemos enquanto fatos. Mas a qualquer momento da nossa vida, algo pode acontecer, e este algo muitas vezes é a psicoterapia, e nós somos capazes de ressignificar, ou seja, de dar outro significado para os fatos que aconteceram. E aqueles fatos que me aprisionavam eventualmente podem não me aprisionar. Aquele fato que eu tanto gostava, agora eu posso ver que foi uma grande bobagem. Ou alguma coisa que eu acho que foi extremamente penosa, agora eu posso compreender e ver de uma outra maneira e não doer tanto. Então o passado é indeterminação do ponto de vista do sentido. E o futuro? O futuro é pura indeterminação. Ele é indeterminação do ponto de vista dos fatos, que ainda não aconteceram, e portanto também indeterminação do ponto de vista do sentido daquilo que vai acontecer. Então, porque nós somos este presente, no qual incidem passado e futuro enquanto indeterminações, nós podemos construir a nossa vida. É nesse sentido que nós somos livres. Não no sentido de uma liberdade extrema, de uma liberdade do você pode o que você pensa que pode, ou do que basta você desejar que você vai alcançar. Não. Uma liberdade no sentido de indeterminações que nós podemos nos aproveitar delas para construir aquele nosso ser que nós desejamos, o nosso projeto de vida. Então, quando nós ficamos encarcerados no sofrimento, nós não conseguimos exercer essa liberdade que está no nosso DNA existencial. E quando não conseguimos exercer a nossa liberdade, então nós nos desumanizamos. O objetivo da psicoterapia, nesse sentido, é libertar o sujeito na sua dor. Ou seja, não é retirar a dor do sujeito, não é fazer ele esquecer simplesmente algo ruim que lhe aconteceu, por exemplo, mas é fazer com que, na dor, ele consiga exercer a sua liberdade, ou seja, de que apesar da dor, ele consiga ser um ser livre para trabalhar, para se relacionar, para ter seus momentos de lazer, para ter seus momentos de amor e assim por diante. Então, de uma maneira muito resumida, para o vídeo não ficar muito grande, esse é o objetivo da psicoterapia numa perspectiva fenomenológica existencial, ou seja, permitir que o sujeito ande pela vida e ande pelas suas dores e pelos seus sofrimentos em liberdade, ou seja, ainda sendo capaz de exercer o seu DNA existencial, que é ser livre, ou seja, fazer escolhas e através dessas escolhas construir o seu próprio ser. Ok? Pessoal, espero que, apesar de muito resumido, a gente tenha podido conversar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema tão falado, tão perguntado. E se você gostou, estiver assistindo aí pelo YouTube, eu vou fazer aquele trabalhinho básico de pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, colocar o seu nome para receber as notificações dos próximos vídeos. Basta você se inscrever no canal e ativar o sininho que aparecer ali, que você vai receber essas notificações por e-mail, ok? Pessoal, muito obrigado, uma boa semana a todos, até a próxima!